Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente aqui de novo, mais uma vez, para corrigir essa atividade que eu passei para vocês, né? A gente vai iniciar essa semana sobre funções, né? Mandei um vídeo para vocês sobre as noções de que é uma função. Eu vou melhorar aqui, trocar em miúdos, né? Que é realmente uma função. E passei uma atividade da página 58, do 2 ao 4 para vocês fazerem. Certo, pessoal? Então, a função que a gente vai trabalhar é uma relação, né? Uma relação é uma organização entre dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e são em duas variáveis, uma dependente e a outra independente. Isso é muito peculiar em nossa cidade, essa questão de como a gente formular uma função, certo? Quando faz essa linguagem f de A e B, essa é a linguagem, a função de A que parte de A para B. Esse A e B são esses conjuntos, onde esse conjunto A vai pertencer ao N, ao Z, ao Q, ao R. Da mesma forma o conjunto B vai pertencer, ele vai estar no conjunto A, no conjunto naturais, no conjunto dos inteiros, no conjunto dos reais. Então é uma relação, né? Mas para ser uma função, para relação, não é toda relação que é uma função. Para ser uma função, é preciso que cada elemento de A corresponda a um único elemento de B. Um a gente chama conjunto de partida. Esse A aqui, o primeiro, nós chamamos o conjunto de partida. E B, nós chamamos o conjunto de chegada. É tanto que faz setinho, de A para B, de A para B. Se a gente colocar a função nesse formato, aí já é o contrário. O conjunto de partida aqui é B, e o conjunto de chegada aí é o conjunto A. Então, é uma relação do dia a dia. Vamos supor, eu chego com o meu automóvel num posto de gasolina e vou botar gasolina no meu carro. Então, quanto é que eu vou pagar? O valor de quanto eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu vou colocar. Vamos supor que um litro de gasolina custe R$ 4,65. Então, esse valor Y vai ser igual a 4,65 vezes quem? X. Quem é esse X? Esse valor Y é o valor a pagar. E o valor X é a quantidade em litros. Então, quem é a variável dependente e a variável independente? A variável dependente é a variável Y. Ela depende de quem? De X. Aqui é uma variável independente. Certo? 1 litro, 2 litros, 3 litros. Aqui não. Eu só vou saber pagar dependendo da quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar. Então, a variável Y depende da variável X. Então, nós temos a variável dependente e a variável independente. Outra coisa que pode ocorrer muito aqui é uma questão de que na burocracia, né? Às vezes por exemplo, você pega um táxi em Natal. O táxi em Natal, ele tem um negócio chamado de bandeira, certo? Então, quanto é que eu vou pagar? Então, eu vou botar essa expressãozinha aqui. Um X mais 5 reais. Esse é o valor a pagar. Esse X aqui é a quilometragem, certo? Por quilômetro. Então, um táxi, ele tem uma bandeira. Essa bandeira é fixa, é um valor fixo, é um valor. Eu tomo livro, chamo um táxi, 5 reais. Né? Se eu não for mais, eu pago esses 5. Mas a quantidade que eu vou pagar, ele cobra R$1 por quilômetro rodado. Se ele cobra R$1 por quilômetro rodado,
a variável dependente vai ser a variável y, porque ela vai depender de quem? De x. Se eu rodar 10 km, 1 vezes 10 dá 10, 10 mais 5 dá 15, eu vou pagar 15 reais. Se eu rodar 50 km, 1 vezes 50 dá 50, mais 5 dá 55. Esse valor y depende da variável x. Então, isso aqui é uma função de y na variável x, certo? Então, função é uma relação. Agora, para uma função ser uma relação, é preciso alguns critérios. Então, na primeira questão, ele bota aí 3 diagramas, 4 diagramas. Quais desses diagramas, nós temos 3 maneiras de a gente identificar a função. É através desses diagramas, através de um gráfico e através de pares ordenados. Então, vamos primeiro olhar para esse diagrama, cada um de sua vez. Certo? Então, vamos primeiro identificar a função através do gráfico. Primeiro, pela sua definição. O que foi que eu disse que era uma função? Só é função se cada elemento de A corresponder a um único elemento de B. Só é função se cada elemento, conjunto de partida, tiver um elemento lá para ele em B. Cada elemento de A tem que ter um único elemento em B. Então isso é uma função. Então nessa questão ele pergunta, nesses 4 diagramas aqui, ele pergunta qual é a função. Se A é a função, se B é a função, se C é a função e se D é a função. Então, partindo da definição, eu vou olhar qual é verdadeiro ou falso aqui. Por exemplo, o 3 está por 2, o 4 está por 2 e o 5 está por 3. Ó. Cada elemento de A saiu apenas uma seta. Saiu uma seta de A, saiu uma seta aqui do 3, saiu uma seta do 4 e saiu uma seta de 5. Não interessa lá, interessa de onde saiu. E cada uma seta que saiu daqui teve um número lá em B. Então sim, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função, porque cada elemento de A teve uma seta saindo. Uma única seta. Se eu olhar aqui na letra B, é uma função? Vamos ver se é uma função. Ó, saíram 2 setas do 3, que já não é mais função. Porque ele diz que no conjunto de saída só pode sair uma seta de cada um. Então, ó, saiu 2 setas daqui, ó. O 3 foi por 2 e o 3 foi por 3. Isso aqui já eliminou. Isso aqui já não é uma função. Certo? Já não é uma função, porque lá na definição diz que tem que sair apenas uma seta de cada elemento de A, ou do conjunto de partida. O conjunto de partida aqui é A, o B é o conjunto de chegada. A letra C é uma função? Ó, o que é que ele diz? Tem que sair uma seta de cada elemento de A. Saiu uma seta do 3, saiu uma seta do 4. É função? Não. Porque não saiu uma função, não saiu uma seta de quem? De 5. E isso aqui também não é função. Certo, pessoal? Aqui, pode olhar aqui no conjunto de chegada, pode sobrar elemento. Aqui sobrou elemento, teve nadinha. Aqui não sobrou, mas não foi função porque saiu 2 setas de 3. Aqui não foi função porque não saiu seta de quem? Não partiu nenhuma seta do número 5 em direção a B. A letra D é uma função? É. Você pode olhar. Saiu uma seta do 3, saiu uma seta do 4 e saiu uma seta do 5. Certo? Saiu uma seta do 5. Então é uma função. Lá na frente, certo? Na próxima aula, a gente vai ver o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. E dá o nome a essas funções. Se ela é injetiva, se ela é sobrejetiva ou se ela é bijetiva. Certo? A gente vai ter esses 3, né? A gente vai ver isso aí. Então, dá para a gente entender, né? Através desse diagrama, o que é função. Por enquanto, só vou dizer a vocês o que é função através desse diagrama. Para ser uma função, é preciso que cada elemento de A, cada número de A, tenha um elemento para lá ele em B. Não interessa se são 2 ou 3 em B. Não interessa também se sobra elemento em B. Nem pode sobrar elemento em A e nem pode sair 2 setas do conjunto A. Certo? Se isso acontecer, se sobrar elemento ou sair 2 setas, já deixou de ser uma função. É apenas uma relação. Certo? Toda relação
não é uma função. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Na questão 2, ele dá o conjunto A. Na questão 3, ele dá o conjunto A. Considere o conjunto A com menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Esse é o conjunto A. E dá o conjunto B. Quem é o conjunto B? O conjunto B é 0, 1, 9, 25, 36, 81. E dá a lei. A lei é a função y é igual a x ao quadrado. Certo? Y é igual a x ao quadrado. Que a variável dependente aqui, a variável y, independente da variável x. Pessoal, essa linguagem tanto faz y é igual a x ao quadrado, como f de x é igual a x ao quadrado. Isto é, y e f de x é a mesma coisa. Tanto eu posso escrever uma função y é igual a x ao quadrado, como f de x é igual a x ao quadrado. Certo? Então, ele quer nessa questão 2, letra A, represente essa situação por meio de um diagrama. Certo? Então, estou o conjunto A aqui. Quem é o conjunto A? Menos 5, menos 3, menos 1, 3 e 4. Quem é o conjunto B? 0, 1, 9, 25, 36 e 81. Certo? Isso é o conjunto A e o conjunto B. E isso aqui diz que é uma função de A em relação a B. E parte de A para B. E parte de A para B. Onde A são os valores de x, certo? Onde A são os valores de x e y são os valores de B. Então ele quer saber, o menos 5 aqui vai para onde? O menos 3 vai para onde? O menos 1 vai para onde? O 1 vai para qual lugar? Então, para eu saber para onde vai a seta, então eu vou usar essa função aqui, ó. Vou mudar essa daqui, f de x igual a x2. Eu vou usar isso aqui. Por exemplo, o f de menos 5. Então, menos 5, como está dizendo, f de menos 5, quem está no lugar do x é o menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado dá igual a quem? A 25. Tem 25 aqui? Tem. Então, já sei que o 5 vai para cá. Agora, quem é f de menos 3? F de menos 3. O x agora é menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, que dá quem? 9. Então, menos 3 vai para o 9. O f de menos 1. O f de menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá igual a 1. Então, o menos 1 vai para 1. 1, f de 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que dá igual a 1. Então, achei o 1 vai para 1 também, ó. Tem nada disso aí. Agora, o f de 3. O f de 3, ó. Esse aqui, f de 3, vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quem? 9. O 3 vai para onde? Para o 9. Vai para o 9. O f de 4. O f de 4 vai para onde? 4 ao quadrado. Que dá igual a 16. Tem 16 aqui? Não. Então, o 4 vai para o 16. Não tem para onde ele ir. Ó, pode olhar. Vai ficar sobrando quem? O 4. Então, essa é a letra A. Isso é a letra A do 3. Ele quer que você faça esse diagrama. Aí, na letra B, ele pergunta: esse diagrama representa uma função? A letra B. Esse diagrama representa uma função? Não. Por quê? Porque o elemento 4 não teve o elemento 4 em A
não teve uma ligação para ele em B. Tá aí, ó. Não é uma função. Por que não é uma função? Porque o elemento 4 aqui não teve uma ligação para ele lá em B, ó. Não teve. Então, como eu disse, a definição de função. Qual é a definição de função? Cada elemento de A tem que corresponder a um único elemento de B. Ó, e o A não correspondeu a nenhum elemento de B. Então, isso aqui seria a letra A, ele quer que faça o diagrama. E a letra B, ele quer saber se isso aqui é uma função ou não. Então, não é uma função, certo? Por que não é uma função? O que ele quer justificar? Porque o elemento 4 no conjunto A não teve um relacionamento ou uma ligação com qualquer elemento de B. Então, deixou de ser função. Vamos para a questão 4. O que é que a questão 4 pede? Olha aí, pessoal. Um fabricante de parafuso verificou que o preço de custo P em real de um parafuso dependia da medida X em milímetro do diâmetro da base de cada um. E podia ser calculado pela lei P de X pela lei P de X igual a 0,01x mais 0,06. Então, pessoal, a planilha de custo é essa daí. Ó, a planilha de custo é essa daqui. Tanto faz P de X, F de X, Q de X, R de X. Isso aqui é uma função, certo? Que a gente podia escrever também assim, ó. Y é igual a 0,01x mais 0,06. Lembremos, y é a variável dependente. Ela depende de quem? De x. X aqui é a variável independente. X aqui é independente. Esse P é o preço do parafuso, como ele diz, ó. Ele quer que ele seja bem claro aqui, ó. P, um fabricante de parafusos verificou que o preço P, certo? Que é dado em reais, de cada parafuso dependia da medida X. X é a medida. Essa medida é dada em milímetro. Parafuso de 3 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 30 milímetros e assim por diante. Quando eu substituo aqui, eu vou encontrar o preço do parafuso. O preço. Então ele pergunta, letra A. Vamos lá, letra A. O que é que ele pede na letra A? Qual é a variável independente dessa situação? A variável independente dessa situação é quem? X. E o que X é? X é o valor em milímetro, é o diâmetro, não é? Tá aí, ó. Cada parafuso dependia da medida X, do diâmetro da base. Então, X é a variável X. Que ela representa o diâmetro da base do parafuso. Certo? Então, qual é a variável independente? É a variável x. Porque essa variável x aqui, ela depende do valor de y. Ela é independente. Que essa variável x aqui, ela representa o diâmetro da base do parafuso. Certo? Então, a variável independente é a variável x. Letra B, o que é que ele pergunta na letra B? Qual é o preço do custo de um parafuso com base de 3 milímetros, isto é, quando x for igual a 3 milímetros. Certo? Então, para aquela questão, P de x, vou pegar aqui a questão, 0,01x mais 0,06. Ele dá entre x é 3.
Vai ficar 0,01 vezes quem? 3. Porque x aqui é 3, ó, eu vou substituir o x. O x aqui vale 3 milímetros. Mais 0,06. Então, P, que é o preço, P de 3 é igual a 0,1 vezes 3, dá 0,03 mais 0,06. Então, P de 3 vai ficar 0,09 o quê? Centavos. Então, um parafuso de 3 milímetros e vai ter um custo de 9 centavos, certo? Isso na letra B. Um parafuso de 3 milímetros, vai ter um valor de 9 centavos. Vamos aqui para a letra C. Vamos aqui para a letra C. Quantos milímetros tem um parafuso do diâmetro de base? Quantos milímetros tem a medida do diâmetro da base de um parafuso, cujo preço é 11 centavos? Ele está dizendo aqui, ó, o preço. Ele está dando P de X. P de X é 11 centavos. Ele quer saber quantos diâmetros. Ele quer saber quem? O valor de X. Quantos diâmetros? Diâmetro ele disse é quem? X. Então, pegando a função P de X igual a 0,01x mais 0,06, no lugar de P de X eu coloco o valor, que é o custo, que são 11 centavos, 0,01x mais 0,06. Eu vou fazer só uma troca aqui para a gente não se enganar. Eu fiz só trocar esse lá todinho por esse aqui para lá. Então 0,01x é igual a 0,11 menos 0,06. 0,01x é igual a 0,11 menos 0,05. Certo? Então, dividindo aqui tudo por 0,01, esse 0,1 com esse 0,1 corta. Ó, pessoal, quantas cargas decimais tem aqui? Uma. Então, eu posso eliminar essas cargas decimais. 5 dividido para 1 dá 5. Então, dá o quê? Então, um parafuso que vai custar 11 centavos, a sua base vai ter 5 milímetros, certo? É o que ele pergunta. Quantos milímetros tem um parafuso cuja base é 11? Qual o valor? Qual o tamanho da base de um parafuso cujo seu valor é 11 centavos? Então, esse parafuso, sua base vai ter 5 milímetros, certo? Na letra D, qual é o custo de 500 parafusos? Letra D. Qual é o custo de 500 parafusos? Com base de 3 milímetros. Com a base do parafuso de 3 milímetros. A gente já viu quanto é que custa um parafuso na letra B, né? Lá na letra B, a gente viu que um parafuso de 3 milímetros, seu valor é de 9 centavos, certo? Lá na letra B, um parafuso de 3 milímetros, seu valor é de 9 centavos. Como ele quer saber 500, então é só pegar 500 e multiplicar por 0,9, certo? É pegar 500, porque ele sabe o valor de 500 parafusos, com base de 3 milímetros. Na letra B a gente viu que um parafuso de 3 milímetros custa 9 centavos. Então, 900, 900, 9545. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 0. Quantas cargas decimais tem aqui? Uma, duas. Então, pessoal, o valor de 500 parafusos
de 500 parafusos de 3 milímetros é de R$45, certo? Se eu for comprar 500 parafusos lá na loja, eu digo, ó, quero 500 parafusos de 3 milímetros de base. Aí o menino olha na tabela, então o parafuso é 9. Qual cálculo vai fazer? Pegar esses 9 e multiplicar por 500 e vai calcular R$45, certo? Essa letra D, a gente dependeu de quem? Da letra B, porque a letra B já tinha feito isso aqui, ó. Lá na letra B, a gente viu que o parafuso era de 9 centavos, né? O parafuso de 3 milímetros. Na letra E, o fabricante vendeu 100 parafusos, quer dizer, ele vendeu, na letra E, ele vendeu 100 parafusos. Ele vendeu isso. Com base de 4 milímetros. Então a base, quem é a base? A base X de 4 milímetros. De diâmetro. E o valor disso aí foi de R$20. Então, ele quer saber qual o lucro. O preço do custo em relação ao lucro. Certo? E a gente vai ver quanto é que ele gasta em 100 parafusos, certo? A fórmula que ele gasta em 100 parafusos é essa fórmula aqui. É essa fórmula aí, ó. É o preço que ele gasta para fazer o parafuso. Então, como são parafusos de 4 milímetros, vamos olhar quanto é que ele gasta. 0,01 mais 0,06. Então, P de 4 é igual 0,1 vezes mais 0,5, aqui tem um 4 aqui, vezes 4, mais 0,6. 0,1 vezes 0,4 vezes 4 dá 0,4, mais 0,06. Então, quanto é 0,04 mais 0,06? Dá igual a 0,10. Ou 0,1, tanto faz, certo? Porque esse zero aqui não é nada. Então, um parafuso de 4 milímetros, ele custa 0,1. Então, como ele vendeu 100 parafusos, quanto é que ele gastou? Então, eu vou pegar 100 e multiplicar por 0,1. 0, 0, 1. 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. É uma casa decimal. Então, ele gastou R$10 para fabricar esse parafuso. Se ele gastou R$10 e vendeu por 20, certo? Se ele gastou R$10 e vendeu por 20, ele dobrou de preço. Então ele ganhou o quê? 100%, certo? Ó, R$10 foi o que ele gastou. Vendeu por 20. Então, se eu pegar 20 menos 10, vai dar o próprio 10. Ele ganhou o quê? 100%. Ele ganhou 100%. Ah, pessoal, como é que faz essa continha aí? Vou fazer aqui. Então, se R$10 equivale a 100%, R$20 equivale a quanto? Então, multiplicando 10x, multiplicando assim, ó, igual a 200. Corta 10 com 10. Aqui dá 2.000. Certo? Cortando aqui, dá igual a 200. X igual a 200. Então, esse 200 aqui, ele dobrou. Então, você pega 200 menos 100, que é o valor que custava. Então, dá igual a quem? 100%. Certo? Então, x é igual a 200% aqui. Eu tiro os 100% que eu gastei 100%. 200 menos 100 dá igual a 100%, porque ele ganhou. Então, o que é que ele pede na questão? Pessoal, a fábrica vendeu 100 parafusos por R$20. E os parafusos que ela vendeu foram parafusos de 4 milímetros. Eu quero saber quanto é que recebeu de lucro. Então, primeiro eu vou saber quanto é que gastou pelo parafuso, pelaquela forma que ele deu, pelaquela lei.
P de x é igual a 0,01x mais 0,06. Então, quem é P de 4? Esse P de 4 é o quê? Porque é 4 milímetros. 0,1 vezes 0,01 vezes 4 mais 0,06. 0,01 vezes 4 a 0,04 mais 0,06, que dá igual a 0,10. Ou 0,1 por 10 centavos. Deixa eu ver, 10 centavos, deixa eu ver. Certo? Então, você achou o preço aqui de um parafuso, que foi 10 centavos. Então, como ele cobrou 20 reais, você pega os 10 reais que você gastou, tira dos 20, então você lucrou 10 reais. Se você gastou 10 e ganhou 10, então você ganhou 100%. Então, fiz aqui a regra de 3. 10 é igual a 100%. 20 é igual a quantos por cento? 200%. Mas desse 200% eu tenho que tirar os 100% que eu gastei. Então sobrou o quê? 100%. Então, pessoal, terminou nossa correção aí, certo? Então não esqueça de vocês fazerem o comentário, dizer qual é a turma, o nome de vocês, né? Para eu saber avaliar. Quem se inscreveu ainda no canal pode ainda se inscrever. Deixar seu like aí se gostou ou se não gostou. E ativar o sininho para quando chegar uma atividade nova vocês já saberem que tem uma atividade. Aí na próxima aula, pessoal, a gente vai ver o que é função e o zero de uma função, certo? A próxima aula será essa. E a gente está utilizando o nosso livro agora, viu? Essa atividade aí é da página 58 e a aula é logo as páginas anteriores às aulas. Se quiser dar uma olhadazinha das páginas anteriores, pode olhar, certo? E quem quiser já ir estudando a página posterior, é já na página 59 do nosso livro aí, certo? Então valeu aí, obrigado e uma boa aprendizagem aí.